vídeo de hoje é mais um vídeo da geografia, em que eu vou estar falando para vocês sobre os Estados Unidos, os aspectos populacionais desse país. Eu peço que quem não for inscrito já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e se você gostar do vídeo, deixe aí o seu like. Também ficarei muito feliz se vocês compartilharem o meu vídeo com seus amigos. Vamos lá iniciar a aula. População dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele apresenta a terceira maior população do mundo, ficando atrás apenas da China e da Índia. Essa população ela está distribuída em 50 estados, 48 deles são contíguos, mais o estado do Alasca e o arquipélago do Havaí. A capital do país é Washington, D.C., e que fica no Distrito da Colômbia, na região Nordeste. Aqui nós temos a divisão política do país, então vocês podem ver os estados, todos os estados do território dos Estados Unidos. E aqui nós temos a localização de sua capital, Washington, D.C. Crescimento populacional. Então, terceira maior população do mundo. O que justifica essa grande quantidade populacional? A questão da elevada taxa de crescimento vegetativo, que crescimento vegetativo é a taxa de natalidade menos mortalidade, e tem a recepção de imigrantes, que foi iniciada logo após a independência, em 1776. Inicialmente, os principais grupos de imigrantes que chegaram nos Estados Unidos, eles vieram da Europa. E isso foi muito importante para o desenvolvimento do país, porque esses europeus, eles representavam mão de obra barata e abundante. E muitos deles, eles já tinham formação técnica e experiência nas atividades industriais. Os Estados Unidos é o país que mais atrai migrantes em todo o mundo, apesar da ampliação nas restrições e na fiscalização nos últimos anos. Então é um país que o pessoal tem muito como objetivo morar lá, por conta da sua qualidade de vida. Então assim, é aquele sonho americano, ok? De viver bem, de viver com qualidade. A partir de 1980, os Estados Unidos passou a receber, sobretudo, pessoas provenientes da América Latina. Essas pessoas, elas entraram e ainda entram no país de forma ilegal e elas acabam se entregando no mercado de trabalho de baixa qualificação, ou seja, nas piores funções onde essas pessoas acabam trabalhando e recebendo muito pouco. A entrada ilegal de pessoas no país provocou o endurecimento do controle da fronteira entre o México e os Estados Unidos. Aí nós temos a imagem do muro que existe entre o México e os Estados Unidos. Esse muro ele está sendo ampliado pelo atual presidente. E quando o pessoal ele é pego tentando atravessar, ele é levado para o centro de imigração, no qual eles são separados para poder serem deportados. Aqui essa imagem nós temos o fluxo de imigrantes para os Estados Unidos. Então aqui a gente observa que a partir de 1961 a 1990, a maior parte dos imigrantes eles vinham da Europa, cerca de 61%, entendeu? E já aqui de 1991 a 2000, a gente observa que a maior parte seriam de latinos americanos e a segunda maior parte do pessoal asiático. Então essa tabela ela que mostra os valores. Então, da Europa aqui, atualmente é cerca de 1.200.244. Agora que você pega aqui, mexicano e América Latina, que é uma coisa só, né? Você tem, se você juntar esses dois valores, você tem 3 milhões, quase 4 milhões de imigrantes, ok? Vamos prosseguir. Aqui eu tenho esse mapa mostrando os grupos populacionais predominantes por município. O rosinha seria os brancos não hispânico. Hispânico é uma denominação utilizada nos Estados Unidos para latinos. Aqui o verdinho seriam os hispânicos, então esses estados aqui de verdinho seriam os municípios, não estados, os municípios que têm maior número de latinos.
Aqui nós temos de rosa os municípios que ainda tem uma quantidade de indígenas, e de azul seriam os municípios com maior quantidade de negros, ok? Então a gente observa que os negros eles predominam aqui na região sul do país, ainda predominam na região sul. Já os latinos é justamente nos municípios que fazem fronteira com os Estados Unidos. A maior crescimento vegetativo, ou seja, o maior crescimento da população, né, ocorre entre negros, asiáticos e latinos. Entre a população branca, as taxas de crescimento populacional são próximas a zero, devido ao padrão de vida elevado de boa parte da população, dessa população branca, e alta expectativa de vida. Essa alta expectativa de vida está relacionada ao elevado padrão alimentar, ao analfabetismo quase nulo, ao alto nível de assistência médico-hospitalar, à baixa taxa de mortalidade infantil. O aumento da expectativa de vida, ela vem acarretando uma transformação gradual na estrutura etária da população. Conforme projeções do governo, em 2030 haverá mais idosos do que crianças no país. E isso é algo preocupante, porque idoso não trabalha. Então, quem é que vai mover a economia, ok? Então, aqui vamos falar sobre a estrutura etária. Redução do crescimento vegetativo. Então, atualmente está tendo uma redução do crescimento vegetativo, ou seja, taxa de natalidade e menos mortalidade. Então, a gente tem taxa de natalidade pequena e taxa de mortalidade pequena. Quando a gente diminui um pelo outro, vai dar um valor chamado crescimento vegetativo. E isso está reduzindo. Já foi bastante elevado no início, mas agora nós temos uma diminuição nesse crescimento vegetativo. Consequências dessa diminuição: envelhecimento da população e falta de mão de obra. Nos Estados Unidos, no entanto, esse fato será parcialmente equilibrado pela entrada de imigrantes, embora não suficiente para o crescimento populacional razoável. Então, nos Estados Unidos meio que está equilibrado porque a quantidade de imigrantes ela é muito grande. Então, você tem um certo equilíbrio, mas ainda não é o suficiente para poder manter um crescimento populacional razoável e que faça com que posteriormente continue tendo mão de obra para as atividades econômicas, entendeu? Aumento da pobreza. Os Estados Unidos é um país desenvolvido, mas isso não significa dizer que é um país que não tem pobreza. Pelo contrário, é um país que você tem sim pobres e que esse número de pobres está cada dia mais aumentando. O alto padrão de vida da população não significa que não haja pobreza. Cerca de 40 milhões de pessoas vivem abaixo do padrão de pobreza norte-americana. Pobreza é maior entre o hispânico e negro, ou seja, entre os latinos e os negros. E essa situação, ela reflete a expectativa de vida da população negra, que é de 71 anos. Enquanto a dos brancos, não hispânicos, é de 79 anos. Então, para vocês verem que a expectativa do negro de vida ela é menor do que a expectativa de um branco. Aí nós temos a evolução da pobreza nos Estados Unidos. Então aqui é o ano de 1974 e aqui é o ano de 2000. Então tanto entre os brancos, negros e hispânicos, essa pobreza ela vem aumentando gradualmente. Um grave problema na sociedade norte-americana é o racismo, muito grave, que atinge os imigrantes e principalmente os negros. Até o início de 1960, em 3 dos estados do sul, havia discriminação racial até mesmo na escola. Gente, existia escola de negro e escola de branco. A gente pode ver isso de uma forma bem engraçada, né, bem cômica e tal, com a série Todo Mundo Odeia o Chris. Na série Todo Mundo Odeia o Chris, ele mostra Chris como um negro que ele, por ousadia, né, dos seus pais, principalmente da sua mãe, que se bancava porque o o marido dela tinha 3 empregos, ela colocou o filho dela para estudar com um branco, mas que isso não era a realidade.
ok? Então uma discriminação muito grande. E outra coisa que eu tenho que falar para vocês, gente, racismo, quando a gente pensa em racismo, a gente pensa em racismo do branco contra o negro, mas racismo é qualquer tipo de preconceito em relação à sua raça. Então você pode ter, por exemplo, o branco com preconceito com o negro com preconceito com o próprio negro, o branco com preconceito com o próprio branco. Então, um negro pode ter racismo contra o negro porque ele é rico e o outro é pobre. Então, o branco ele pode ter preconceito porque ele é branco, não hispânico, e você é branco hispânico, você é latino. Então, o racismo ele é geralzão. E um filme que eu indico para vocês é o filme chamado Crash no Limite. Ele tem aqui no YouTube, vocês conseguem ver ele com facilidade. E ele é um filme muito, muito bom, que vai mostrar as diversas formas de racismo que existem nos Estados Unidos. Quem for assistir, se prepare para chorar, porque é um filme muito emocionante, que toca realmente no coração. Aqui eu tenho uma imagem de um protesto contra a integração racial em uma escola do Alabama. Então, os estudantes brancos estão protestando contra a integração. Então, eles não aceitavam negro estar estudando em sua escola. Apesar de a discriminação racial contra os negros ser considerada crime nos Estados Unidos, desde 1964, a segregação ainda persiste. Então, a segregação racial ainda persiste nos Estados Unidos. O racismo ainda é muito grande nos Estados Unidos. Claro que hoje em dia não é como era antigamente. Você tinha antigamente um grupo bem antigo do Ku Klux Klan, que eles botavam aquela roupa branca, aquele negócio branco na cabeça, ia lá, queimava a casa dos negros e tudo mais. Hoje não é desse jeito, é mais mascarado, mas ainda o racismo é muito forte lá dentro. E uma prova que até que está existindo uma mudança de mentalidade na sociedade dos Estados Unidos foi quando eles elegeram o primeiro presidente negro do país, Barack Obama. Distribuição populacional e urbanização. Os Estados Unidos têm uma média de 30 habitantes por quilômetro quadrado, com uma distribuição muito irregular. A concentração populacional dos Estados Unidos é influenciada por aspectos naturais, econômicos e históricos. As regiões de menores densidades demográficas são as regiões de deserto, montanhas e as terras frias do Alasca. Então, as condições naturais aí dificultando a ocupação humana. Então, nessas áreas de deserto, montanha e de frio, vai ser uma área que a densidade demográfica ela vai ser quase zero. Então, vai ser áreas de grandes vazios demográficos. Então, aí a gente tem a imagem do deserto do Colorado, na Califórnia, que é uma das áreas de maior, um dos maiores vazios demográficos dos Estados Unidos. A maior concentração populacional está na porção nordeste do país, que é lá onde a gente tem a capital, Washington DC, com densidade demográfica que ultrapassa 80 habitantes por quilômetro quadrado. Isso por conta da história, porque essa região foi onde iniciou a ocupação, e também por questões econômicas. Lá você tem as principais cidades. Você tem a Nova York, que é o principal centro financeiro e econômico do país, por exemplo. A maior densidade demográfica na região Nordeste ocorre por ser a região de ocupação mais antiga e pelo desenvolvimento industrial da mesma. É no Nordeste, incluindo a região dos Grandes Lagos, que se localizam os importantes centros urbanos e industriais do país e as maiores cidades do mundo, entre elas Nova York, Chicago, Filadélfia e Detroit. Em virtude do alto grau de mecanização das atividades agrícolas, as áreas rurais são pouco povoadas, porque os cinturões agrícolas lá, eles são cinturões onde o uso de máquina, o uso da tecnologia é muito intenso. Então, não existe a necessidade de ter pessoas trabalhando em grande quantidade, entendeu? São pessoas apenas para operar a máquina. Então, as maiores concentrações populacionais elas vão ser na parte industrial, ok? Na parte de ocupação mais antiga, porque tem mais indústria, na parte também litorânea, ok?
A maioria da população dos Estados Unidos vive na cidade. 84% da população vive na cidade. Então, aí nós temos um mapa mostrando a densidade demográfica. Então, quanto mais escuro, mais pessoas morando. Quanto mais claro, menos pessoas. Então, a gente pode observar que aqui, ó, nessa região aqui do marrom mais escuro, tem uma densidade demográfica que vai mais de 35 habitantes por quilômetro quadrado. Já nessa parte aqui amarela, ó, amarelazinha, nós temos menos de 2 habitantes por quilômetro quadrado. É justamente aonde? É justamente, por exemplo, na área do deserto, nas áreas de cadeia montanhosa, que aqui a gente tem as montanhas rochosas, por exemplo. Então, a maior concentração populacional é região nordeste e região dos Grandes Lagos, que aqui nós temos os Grandes Lagos e aqui ao redor nós temos uma grande concentração populacional. Desde a cidade de Boston, ao norte, até Washington, existe uma enorme concentração urbana. Essa concentração ela é chamada de megalópole Boston, que abrange grandes cidades como Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington DC. Então, aqui nós vamos ver Boston, aqui Nova York, aqui no caso seria essa megalópole chamada Boston. E você tem aqui, ó, a Filadélfia, Baltimore e Washington DC. Então, essas cidades elas cresceram tanto que se integraram, formando uma megalópole, uma área de grande importância para o país. Aqui eu vou falar um pouco sobre Nova York, ok? Que é uma cidade muito importante dos Estados Unidos. É o maior centro financeiro e comercial do mundo. É a cidade mais populosa dos Estados Unidos, ou seja, a cidade que mais mora pessoas. É sede de importantes bancos, empresas transnacionais e emissoras de TV. Apresenta muitos problemas típicos de grandes centros urbanos, como criminalidade, que está associada à marginalidade social de uma parcela significativa da população. Ou seja, não é todo mundo que vive bem lá em Nova York. Então, existe sim pobreza, e essa pobreza está muito relacionada ao aumento da pobreza em Nova York, está muito relacionado também ao aumento da criminalidade. Então, aí nós temos a imagem de Nova York. Então, é isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Não esqueçam de compartilhar o vídeo com os seus colegas, tá certo? Então, tchau!